Tem um testemunho de alguém que passou aqui pelo Desafio Jovem, que eu gosto muito desse testemunho, um homem que chegou aqui com 54 anos de idade, derrotado, escravizado, com 54 anos de idade ele caiu no crack, e ele era um homem que passou por alguns presídios, um homem que na década de 70 e de 80 foi um bandido conceituado no mundo do crime, e chegou no desafio em dezembro de 2010, destruído. A probabilidade que ele tinha era só a morte, o resto tudo ele já tinha vivido. Um homem que teve experiências terríveis na sua vida, mas ele adentrou aqui, nesse lugar chamado Desafio Jovem, teve um encontro com Deus aqui nesse lugar. E esse homem teve a sua vida transformada. Quando ele chegou aqui, dizem os irmãos, por exemplo, Bart, na entrevista, que eles até pensaram em não ficar com ele, levando em consideração todo o histórico da vida dele, chegou-se a cogitação de que, olha, não sei se a gente vai ficar com esse aí, esse caso aí é um caso meio atípico. Mas Deus queria ele. E os irmãos deram uma oportunidade para ele. E ele permaneceu nesse lugar. E ele venceu nesse lugar. Ele se tornou um grande homem de Deus. E esse homem, ele tinha um filho que entrou para o mesmo caminho do pai, o caminho das drogas. Esse filho, ele estava envolvido com crime. E a história diz desses dois, que esse filho, ele vinha aqui nas visitas familiares de 15 em 15 dias, e esse pai, ele pegava essa palavra aqui, e ele pegava o seu filho, ia até o jardim Getsêmani lá, e ele começava a abrir essa palavra aqui, começava a pregar para o filho que estava lá no mundo do crime, que estava lá no erro, que estava sujeito a ser morto a qualquer momento. E essa palavra foi entrando no coração do filho daquele homem. E o filho desse homem que eu falo, sou eu. Deus fez uma grande obra na minha vida. A probabilidade que eu tinha, irmão Bart, era de hoje não estar aqui, era de estar morto. Talvez, na melhor das hipóteses, na cadeia, talvez no Central, talvez na PERJ, talvez em Montenegro. Mas eu estou aqui nessa noite para dizer que Deus é bom. E aquela palavra que me foi ministrada, aquela semente que foi plantada no meu coração, nos dias de visita, onde meu pai pegava essa palavra e ia até o Getsêmani e começava a pregar para mim, aquilo começou a surtir um efeito na minha vida. Eu me via perdido lá no mundo, e eu comecei a olhar a vida daquele velho, e comecei a pensar, mas se até esse aqui está mudando, então esse negócio de ser crente pode dar certo. Meu pai era muito louco, meus irmãos. Mas muito louco, muito louco. São muitas as histórias. E eu vi nele ali uma pontinha de esperança. Toda visita que eu vinha até aqui, e ele abria a boca dele, eu vi um homem novo, não era mais o Pedro que eu conhecia. Era alguém totalmente diferente daquele Pedro que eu conhecia. E cada visita que eu vinha, gerava dentro de mim, né, um sentimento de que aquilo de bom que estava acontecendo na vida dele poderia acontecer na minha também. Até que chegou um determinado ponto da minha vida, meus irmãos, que meu pai já estava com 8 meses de casa, e eu tomei uma decisão de vir para esse lugar aqui também. Eu decidi vir para o meio dos crentes. E eu falei com a minha mãe,
Eu vou lá para o meio dos crentes lá. Mas eu vou lá, mas eu vou fazer a minha, eu não vou ser que nem eles. Eu tinha todo o meu projeto montadinho ali. Não, eu vou continuar tomando minha gelada, né, ir na praia, fumando uma maconha, vou continuar dando minhas bandas. Eu vou lá só porque eu comecei a ler a Bíblia, esse negócio aqui, é um negócio fascinante, eu gostei desse negócio. E eu vou fazer aqui uma adaptação do Evangelho, o Evangelho segundo a Apoena. E vou tocar minha vida depois, mas eu vou lá. E relutei um pouco e aconteceu algumas situações ali, mas eu acabei vindo para esse lugar. E eu comecei a ler cada vez mais a Bíblia, ler. E a Bíblia falava que eu tinha que mudar, só que eu não queria mudar. E daí eu ia até os obreiros, e daí começava a questionar eles, e daí pegava um texto isolado, para tentar justificar aquilo que eu queria viver. E daí os irmãos pegavam, não, meu irmão, deixa eu te ensinar a ler a Bíblia. Tu está fora de contexto, é assim. Daí eu vou ter que mudar, meu Deus. Não tem para onde correr. Agora eu vou ter que ser crente. Quanto mais lhes é dado, mais lhes é exigido. Agora eu estou sabendo a verdade. Por que eu vim para esse lugar aqui? Vou ter que me converter agora. Que luta, meus irmãos. Que luta. O primeiro mês que eu passei aqui nesse lugar, foi um lugar que todo dia que eu acordava e me perguntava, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Só que tinha uma coisa de bom em mim, Rodrigo, que eu obedecia. Os irmãos mandavam eu orar, eu orava. Os irmãos mandavam eu fazer alguma coisa, eu fazia. E certo dia, eu estava no capelão, Bart. E daí a gente tirou um período de oração ali. Eu estava orando assim, bem afastado num canto, não tinha ninguém perto de mim. Eu não gostava dessa gritaria, esse negócio de Pentecoste, essa coisa, para que grita essa gente? Coisa desnecessária isso aí. Daí me isolei ali num cantinho, estou ali orando assim, timidamente, assim. E todo mundo, uma loucura, eu tentando me concentrar ali, eu tenho TDAH, né? Daí qualquer coisa que tu escuta, tu já foge do foco. Daí eu estou ali tentando orar, me concentrar ali para falar com Deus. E eu começo a orar, agradecendo os livramentos que Deus tinha dado para o meu pai. E em seguida eu começo a orar pelos livramentos que Deus tinha me dado. Eu começo a sentir, meus irmãos, uma coisa tão boa. Eu começo a sentir algo que eu nunca senti na minha vida. Uma presença, algo extraordinário, algo que nenhuma droga que eu usei me proporcionou, nenhuma experiência que eu vivi me proporcionou aquilo que eu estava vivendo naquele exato momento. E ali eu tive a minha primeira experiência com Deus, que mudou para sempre a minha vida. Eu estava agradecendo pelos livramentos ali, Bart. Eu achava que eu era ligeiro, que eu era bom de fuga, que eu era bom de bala, que eu era isso, que eu era aquilo. E daí Deus me revelou que sempre foi Ele. Os livramentos que eu tive, sempre foi Ele. Porque Ele tinha um plano na minha vida, assim como Ele tem um plano na tua vida. E esse é o motivo dEle ter te guardado até o momento de tu tomar uma decisão e vir para esse lugar. Não é por mérito teu, é só pela graça. A gente não merecia estar aqui, Rodrigo. Nenhum de nós merecia estar aqui. Mas a graça de Deus nos alcançou. E aquele que era o improvável, filho de pais drogados, pai e mãe drogado, pai ex-presidiário, ladrão, sequestrador, assaltante de banco, aquele que estava seguindo os mesmos passos do pai, rumo ao inferno, bem pertinho de tomar um tiro e ir direto para o inferno. Essa era a probabilidade. Esse está falando com vocês hoje. Era provável que outras coisas tivessem acontecido contigo. Mas tu está aqui nessa noite. A gente, irmãos,
Tu é um vencedor, tu que está aí sentado no teu banquinho, as irmãs que estão sentadas aqui, tudo vencedor. A gente está vencendo em Cristo. As estatísticas lá fora, elas estão mostrando que o mundo ele vai de mal a pior, mas eu e você, a gente está na presença de Deus. E Deus, a Bíblia vai dizer que escolhe as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Escolhe aqueles que não têm probabilidade nenhuma de dar certo na vida, para fazer um servo dele. Hoje eu que não conseguia cuidar nem de mim, tenho 4 filhos, tenho uma família, tenho uma esposa abençoada, tenho uma empresa. Hoje eu sou dirigente de uma congregação. E nada disso seria possível se eu não tivesse aceitado a Jesus. Tem menos de 10 dias aqui? Onde é que está os menos de 10 dias? Toma uma decisão na tua vida, meu irmãozinho. Para te não virar uma estatística lá fora, toma uma decisão na tua vida. Eu tomei a minha e não me arrependo. Hoje eu posso dizer que eu tenho vida e vida em abundância. E todos aqueles que escolheram a Jesus, Bart, eu não vejo nenhum falar que se arrependeu. Hoje eu estou no caminho certo. Hoje tu está no caminho certo. Pela primeira vez na tua vida, tu está fazendo a coisa certa. A gente só fez burrada na vida. Só burrada na vida. E agora a gente está aprendendo o que é certo. E o que é certo é a palavra de Deus. Vamos desformulando tudo aquilo que a gente aprendeu lá do mundo. Vamos fazer aquilo que Paulo disse sobre a renovação do entendimento. Dá um reset aí. Para de achar que tu sabe alguma coisa e começa a ir para a palavra para descobrir a verdade. Porque conforme diz João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.